Essa é a quarta da fé. Amém. Um culto onde a gente dedica um pouco mais de tempo a orar a respeito de situações, de pessoas, situações da sua própria vida, da sua família. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você coloque diante de Deus algo que você entende que precisa da intervenção do Senhor. Seja algo da sua vida particular, seja algo relacionado à sua família, seja algo relacionado a alguém que você conhece. Essa é uma canção que fala a respeito da cura. Quando nós tocamos ao Senhor e dele sai poder para nos curar, para nos sarar. Enquanto nós cantamos, apresente isso diante do Senhor e ao final nós vamos orar juntos. Amém? Amém. Você que nos acompanha à distância, da mesma forma, coloque diante do Senhor. Nós também estaremos orando pela sua vida. Deixa-me tocar em ti, se tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir. Pessoa que precisa de cura do Senhor, Amém. que está sendo colocada em oração por essa família de fé nesse momento, seja cura física, seja cura emocional, nós cremos que o Senhor é poderoso sobre todas elas e apresentamos diante de Ti, meu Pai, cada uma dessas vidas
Que saia poder, que saia decreto do teu trono nessa noite sobre cada uma dessas pessoas. Mas apresentamos também, meu Deus, diante do Senhor, não só, meu Pai, essas situações que precisam de cura, mas tantas outras situações de luta que carecem de resposta, vindo do Senhor, meu Pai. Que o Senhor olhe para cada coração nesse momento que se coloca em batalha diante de Ti, em súplica diante do Senhor. Que todos saiam desse culto com resposta vinda do Teu trono, meu Pai. Que a Tua mão de bênção e poder esteja sobre cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Eu quero fazer um pedido para a igreja, que a gente se juntasse nessa ala do meio, para ficar mais fácil aí a nossa comunicação, amém? Nós vamos fazer o momento de dízimos e ofertas no finalzinho do culto, tá bom? E a gente vai orar também pela nossa vida financeira, pela vida financeira de cada um. Vamos agora para o momento da palavra. Eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas. Irmãos, hoje é o último dia, a última quarta-feira, onde nós estamos tendo o estudo bíblico do livro de Gálatas. E nós teremos uma pequena pausa nesse formato de culto. A gente vai ter alguns cultos de formato livre, né? De mensagens avulsas aí durante essas 2, 3 próximas semanas. E nós vamos chegar com uma novidade, com algo bem diferente para o nosso culto de quarta-feira. A gente tem entendido que precisa dar uma revitalizada, não é? Tem muita gente que poderia vir e não vem no culto de quarta. E a gente está orando, buscando ao Senhor com relação a isso, algo que realmente venha despertar o coração das pessoas em adoração, em busca pela palavra. E temos orado nessa direção, Deus já tem ministrado algumas coisas ao nosso coração, mas é surpresa, tá bom? E assim que a gente tiver tudo certinho, vamos divulgar aí a data do início e como vai funcionar. Amém? Nós temos, no finalzinho do livro de Gálatas, duas últimas perícopes que a gente chama, né? Que é esse parágrafo que as edições da Bíblia colocam para a gente, cada uma coloca de uma forma, tem uma variação, mas a gente vai ler do 11 para frente até o verso de número 18, e assim encerramos o livro. Lemos assim a palavra do Senhor. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, peça ao Senhor que fale algo ao seu coração nesse momento.
Pai querido, eu oro por cada pessoa que está participando desse culto nesse momento. A tua palavra é o nosso alimento, meu Deus, e nós pedimos que ela entre em nós, que ela nos alimente, que ela nos faça bem, Senhor, que ela seja compreendida e principalmente obedecida, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro versículo, Paulo fala assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. O que ele está dizendo com isso? Nós sabemos, através das suas próprias cartas, que quando ele escrevia essas cartas, ele tinha ajudantes, ele tinha pessoas que ele ditava, Timóteo, por exemplo, que ia auxiliando, e geralmente ele não estava fazendo isso sozinho. Era comum eles saberem disso, porque as próprias cartas diziam isso. Entretanto, nesse finalzinho da carta, ele fala: agora eu estou escrevendo e estou escrevendo com a minha própria mão, e com a letra bem grande. A gente entende que com isso era uma forma dele dizer: entretanto, olha, nesse finalzinho sou eu mesmo da carta, mandando. Ele Vocês fala: conhecem a agora minha letra, eu estou escrevendo, tá aqui os meus garranchos, com a minha própria mão. Talvez ele escrevesse com a letra bem grande. De A gente propósito entende mesmo, que com né? isso Alguns era uma especulam forma dele questão de dizer: entretanto, olha, nesse essa carta finalzinho sou eu mesmo da mas carta, fato é que vocês fala, conhecem a agora, minha letra, essa frase tá aqui os meus com garranchos, a minha própria dessa mão. talvez ele escrevesse com a letra bem grande. dele Dizer, olha, de agora a gente propósito entende mesmo, que com né? isso Alguns era uma especulam forma dele questão de dizer: entretanto, olha, nesse essa carta finalzinho, sou eu mesmo, mas quando eu fato viro é pra que igreja, vocês agora, conhecem a minha letra, essa frase, tá aqui os meus garranchos, garranchos, a minha própria dessa mão. talvez ele Eu escrevesse chamo com a mais letra ainda bem grande, dele para olha, prestar atenção de agora a gente propósito entende mesmo, que com né? isso Algumas era uma especulam forma questão dele de dizer: olha, olha, nesse essa carta finalzinho, sou eu mesmo, mas quando eu fato viro é pra que igreja, vocês agora, conhecem a minha letra, essa frase, tá aqui os meus. O apóstolo Paulo, ele está falando, tipo assim, a partir de agora, presta mais atenção ainda nisso. E aí ele retoma os principais assuntos da carta, fazendo a conclusão de cada um deles. Ele diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Como desde o início dessa carta a gente tem lido, o apóstolo Paulo estava enfrentando um grande problema, um grande desvio ali com aquela igreja, de pessoas que estavam se infiltrando na igreja de Jesus para tentar torná-la uma mistura de judaísmo, pegar as leis do Antigo Testamento que já tinham sido cumpridas em Cristo e colocá-la ali. E aqui Paulo vem trazer a intenção real desses caras. Eles queriam se ostentar nisso. Você sabe a ideia de ostentação. A gente vive numa cultura de muita ostentação. As pessoas usam as redes sociais para se ostentar, postam uma porção de coisas caras e coisas desse tipo, às vezes para poder mostrar uma vida que não tem. Mas existe um tipo de ostentação que é a ostentação religiosa. É a pessoa que gosta de viver daquilo que ela aparenta. E Paulo vai dizer que isso aí é uma ostentação completamente na carne. É uma vida religiosa vivida de forma totalmente carnal. E por que as pessoas estavam fazendo isso? Além delas ostentarem isso, não é? A quantidade de gente que elas tinham conseguido como seguidores dentro da própria igreja, pessoas que elas estavam obrigando a se circuncidar, elas estavam fazendo isso, meus irmãos, o texto vai dizer para a gente, que era por uma concessão, por uma facilidade. Só um momento. O problema de usar a Bíblia digital, que às vezes ela apaga no meio do... A outra vira página, né? Passa um vento, vira página. Essa daqui apaga. Para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Você simplesmente dizer, olha, o que a gente está vivendo é uma religião diferente, nós não somos judeus, nós somos cristãos, era motivo suficiente para se correr risco de vida. E essas pessoas com medinho de serem perseguidas, estavam fazendo uma série de concessões, o que é muito parecido, meus irmãos, com o que a gente vive em várias situações ao longo da nossa geração, mundo afora. Eu conheço muitas e muitas pessoas que se dizem cristãs, mas elas mudam a própria doutrina para agradar os costumes do mundo. Então, a Bíblia diz X, eles dizem, é X, mas não é bem assim. E vão torcendo daqui para ali, porque não querem sofrer por amor de Jesus. Existem
várias e várias linhas. Quando a gente toca, por exemplo, na questão da sexualidade hoje, há uma polêmica muito grande e se você olhar para boa parte das igrejas evangélicas mundo afora, principalmente no Ocidente, várias delas têm uma bandeirinha colorida LGBT na porta. E no Brasil, nós temos toda uma linha de igrejas indo nessa direção. E eu observo, meus irmãos, a argumentação teológica deles. Não é porque a Bíblia mudou, é porque realmente eles foram vivendo situações e tal, e começaram a ressignificar coisas que estão muito claras na Bíblia. Eles começaram a ceder às pressões externas, não é? Para poder se adequar àquilo que é uma demanda da sociedade atual. Então é algo que a gente precisa sempre tomar cuidado, não só com relação a isso, como com relação a qualquer outra coisa. Evangelho, e o texto vai desenvolver isso nessa sequência, é comprar briga mesmo. É dizer algo que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. E aí, meus irmãos, ele segue dizendo: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne, na sua carne. Essas pessoas, além de obrigarem o povo a seguir um monte de lei, elas mesmas não eram capazes de seguir. Então, no meio disso tudo, existe um pecado chamado hipocrisia, que caminha sempre junto com o legalismo. Onde você vê um crente muito legalista, você pode ter certeza, há um hipócrita. Por debaixo dos panos tem muita coisa errada. Os próprios judeus nessa época, eles, aliás, até os dias de hoje, né? Eles pegaram várias leis que existiam, multiplicaram, criaram um monte de pecado que não tem na Bíblia, para tentar ficar seguindo aquelas coisas. Eu não me lembro se eu cheguei a dar esses exemplos para vocês, na vez que eu toquei nesse assunto em um texto mais para trás, mas como que até hoje o judaísmo tem coisas assim que vão muito além daquilo que a Bíblia estava dizendo, que era uma lei específica para aquele período, que já nem precisava mais ser cumprido, porque a gente entende que tudo se cumpriu em Cristo, não é? Mas, por exemplo, se existia lá no Antigo Testamento uma lei que dizia para não cozinhar a carne da mãe, ou a carne do filhote, no leite da mãe. Um costume que se tinha do paganismo, que eles pegavam lá, não me lembro se era cabrito, acho que era o cabrito o animal, eles pegavam um filhote e na hora de cozinhar aquilo, cozinhavam no leite da própria mãe. E existia uma lei específica, vocês não vão fazer isso. Ok, o que essa lei virou? Não pode misturar qualquer derivado de leite com qualquer carne. Não é isso que o texto estava dizendo, né? Estava falando de algo muito específico que eles estavam fazendo. Aí você chega, por exemplo, num hotel em Israel, eu vi isso em vários hotéis que eu passei, você não tem, por exemplo, um embutido qualquer, não é? Com queijo. Não pode. Você vai pedir, por exemplo, um hambúrguer, não tem no McDonald's de lá, bacon nem pensar, né? Algumas pessoas que provaram acharam o sabor muito estranho, porque se usa muito, né, bacon para tudo. E não podia ter uma fatia de queijo aonde tivesse carne, porque está misturando. Mas por quê? Da onde? Não tem isso na Bíblia. Sim, eles pegam lá dessa lei. Por exemplo, você chega num hotel, e aí o que acontece? No dia de sábado, você não pode simplesmente digitar o andar aonde você vai parar, né? O elevador, ele vai parar em andar por andar, até chegar no último. Abre e fecha, sobe. Aí depois começa a descer, e vai bem devagarzinho. Por quê? Porque é dia de sábado, você não pode trabalhar, apertar um botão, entendeu? Então, assim, são desdobramentos. E nessa época Jesus já enfrentou esse tipo de coisa lá no meio dos fariseus e tudo. E, meus irmãos, isso não se resume a simplesmente aquela cultura judaica legalista daquele período, mas todo religioso legalista, ele cria normas que não existem na Bíblia. E ele está sempre preocupado com o pecado do outro mais do que com o seu próprio pecado. Você vê isso em todo grupo evangélico que começa a inventar um monte de pecado. Eu me lembro, muitos anos atrás, isso aqui era um campinho de futebol. Nós nos reuníamos, aqui era o templo, aqui era um campinho de futebol, e eu jogava bola com os meninos domingo à tarde todinho. Saía uma turma, entrava outra.
E eu me lembro que chegou um rapaz ali religioso na grade, naquela grade ali. Ei, ei! Aí eu parei. Você sabe o que está por trás de um jogo de futebol? Aí eu dei qualquer corte nele lá. Tem gente sendo alcançada, salvo por Jesus, e continuamos jogando, né? Mas porque para esse povo existe um estatuto na igreja deles que diz assim: é permitido jogar futebol se for uma criança com menos de 6 anos e se a bola for de plástico ou de borracha. E aí tem um versículo bíblico, sempre tem. Aí a gente estava com esse estatuto na mão, uma vez eu fui ver, que versículo é esse? Deixai vir as minhas criancinhas. Tinha nada a ver com bola, absolutamente nada. Não existe na Bíblia, nem tinha futebol naquela época. Mas os caras inventam o pecado e enchem a paciência do outro. Basicamente é isso que um legalista faz. Eu me lembro de ouvir pregações muito chatas de crente legalista, criticando, falando de púlpito, de pecados específicos e de mais um monte de coisa que não era pecado, de pessoas específicas. E depois, você sabe o que esse cara estava fazendo? Foi descoberto que ele era amante de uma outra senhora lá do bairro. Por trás de todo legalista mala, existe um grande hipócrita. As pessoas que querem impor um peso, um jugo sobre os outros que nem Deus está colocando. Normalmente, por debaixo dos panos, ele está escondendo uma grande podridão. E assim era com esse povo. Nem eles eram capazes de cumprir essa lei e exigiam. E Paulo fala assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo, como líder na igreja, ele não ia se gloriar em ter seguidores que faziam à risca o que ele mandava ou deixava de mandar, como esses caras estavam fazendo. O único motivo dele se gloriar era na cruz de Cristo. E ele olha para essa figura da cruz e ele diz que eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. O nosso maior símbolo como cristãos é a cruz, porque ela carrega a nossa mensagem. Eu estava conversando com uma amiga que não é cristã aqui, ela veio um dia, sentou comigo e estava conversando, tirando dúvidas a respeito do cristianismo, coisas que ela achava estranhas, até absurdas, porque vocês têm uma cruz, em toda igreja cristã que eu chego, tem uma cruz, e essa cruz tem lá Jesus sangrando, é sempre um negócio muito negativo, de sangue, de tortura, um instrumento de tortura. Aí eu expliquei para ela: olha, aqui até tem uma cruz. Aí eu olhei assim, acho que os meninos tiraram. Na época a gente tinha, né? E aí eles tiraram para algum teatro. Eu falei: só que essa cruz, ela está vazia. E ainda que tivesse com alguma imagem, irmãos, o símbolo para a gente é outro. Era um símbolo de tortura para o Império Romano. Era um símbolo de humilhação. Era um símbolo de grande vergonha. Irmãos, para a gente é o símbolo da nossa maior vitória. É ali que o pecado foi derrotado, é ali que a salvação foi conquistada para nós, é ali que a vida eterna foi conquistada para nós. É maior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos trazer. A mensagem da cruz é a mensagem da nossa vida. E Paulo vai dizer: o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Ou seja, o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. O tipo de vida que eu levo faz com que o mundo me cancele, mas o mundo também está cancelado para mim. Não quer dizer que ele não tivesse uma vida natural aqui no mundo, que ele não plantasse, que não colhesse, que ele não comesse, que ele não dormisse, ou que ele não comprasse, vendesse. A gente sabe que o apóstolo Paulo tinha uma vida normal, se relacionando com pessoas. Ele está falando com relação àquilo que era importante para o mundo, o que era um valor para o mundo, o que era, de repente, para o próprio judaísmo. Tudo isso morreu para ele por causa da cruz de Cristo. E, consequentemente, ele também morreu para essas pessoas. Quanto mais o mundo morre para a gente, mais a gente morre para o mundo. O texto segue com Paulo dizendo: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Circuncisão, como já foi dito, né, anteriormente,
era uma marca no corpo, uma cirurgia que era feita no órgão sexual masculino, quando a criança ainda era muito novinha, que se cortava ali a pele, chamada de prepúcio, e essa era a marca de todo o povo judeu. E o que Paulo está dizendo aqui? Circuncisão não importa. Não ser circuncidado também não importa, ou seja, o que importa não é se a pessoa é de nacionalidade ou religião judaica, ou se é de nacionalidade, de religião gentia originalmente. O que importa realmente é se você é uma nova criatura de Deus. Se antigamente, para ser povo de Deus, a marca era no corpo, era a pessoa ter essa marca da circuncisão, hoje a marca é você ser uma nova criatura. E eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito do que é isso, do que é ser uma nova criatura. A lei era sobre aquilo que você fazia. Ser nova criatura é a respeito daquilo que Jesus fez por você. Ser uma nova criatura, gente, olha que coisa forte, não é? Não é para melhorar o ser humano. Não é para fazer um ser humano melhor, é para fazer outro ser humano. Você morre e nasce de novo. Não é extrair de você a melhor versão, como os coaches dizem, não é? Não, é fazer com que você seja outro ser humano completamente diferente. Você morre para a sua vida e agora você nasce de novo em Cristo. Isso é muito forte, tem muita gente que às vezes caminha no meio do evangelho sem nunca ter entendido isso e acaba nunca, por não entender, acaba nunca recebendo isso. E tem uma vida de velho homem com uma capa exterior de religiosidade. Se você não nasce de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Deus não quer você melhorado, Deus quer você uma nova criação dele. É algo que ele mesmo gera, é algo que só ele pode fazer e não tem a ver com cumprimento de leis. E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessa regra que ele acabou de dizer, que na igreja de Jesus não importa. Ele disse isso de outras formas em outros lugares, se é gentil, se é judeu, se é escravo, se é livre, se é homem, se é mulher, não é isso que importa. O que importa é justamente essa nova criação de Deus. E para todo mundo que entendeu isso, ele lança uma palavra de bênção, não é? Paz e misericórdia sejam sobre eles. E ele fala o seguinte, sobre o Israel de Deus. Eu acredito que quando ele disse isso, e essa carta foi lida no meio desse povo, muita gente deve ter rangido os dentes, deve ter cuspido marimbondo. Por quê? Porque tinha um grupo que se achava diferente, que se achava mais especial por ser judeu e por guardar a lei, e por ter sido circuncidado. E de repente Paulo fala, existe um Israel de Deus, que não é isso. Ele vai desenvolver isso em outras cartas, ele vai falar, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Um cara que veio do judaísmo e que considerou tudo aquilo que era prestígio religioso, considerou como lixo. Agora ele vem falar, a gente passou por um texto desse em Gálatas, filhos de Abraão, é todos esses que herdaram a promessa, que creram segundo a fé. Nós, igreja, é que somos os verdadeiros filhos de Abraão. Abraão é anterior à lei. E então ele vem e traz esse conceito de Israel de Deus, que é a igreja. Não é uma questão de nacionalidade. É o próprio Deus chamando pessoas de todas as raças, línguas e nações para serem o verdadeiro povo dele. Quando ele fala Israel de Deus, ele está se referindo ao verdadeiro povo de Deus, que foram aqueles que foram salvos por ele. Então, imagina a cena, meus irmãos, no meio de um povo que achava assim, eu sou mais crente que todo mundo, porque eu tenho uma marca aqui no meu corpo, eu sigo ordenanças, eu não como carne de porco igual esses aí. E de repente vem o apóstolo Paulo, com força de liderança, agora eu estou escrevendo com a minha própria mão, presta atenção aqui, a minha letra dizendo, paz seja com aqueles que estão seguindo essa regra que eu falei, que não importa a circuncisão, paz e misericórdia seja sobre o Israel de Deus. E
ele diz o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Depois de dizer tudo isso, tipo, pronto, joguei tudo no ventilador, falei tudo que estava engasgado, briguei até com Pedro no meio do caminho, a gente viu isso no decorrer da carta, né? Falei que eles eram um tanto de desviado. Pronto, agora ninguém mais me enche a paciência. É literalmente isso que ele está dizendo, quando ele fala: ninguém mais me moleste, acabou. Sabe por quê? Porque eu tenho a marca da circuncisão? Não, porque eu tenho a marca de Cristo no meu corpo. Irmãos, essa fala dele é muito poderosa. A palavra que ele usa aqui no grego é estigmata, que deu origem no português a estigma, estigmatização. E o que era um estigma originalmente? Era uma marca que se fazia, às vezes, no escravo, às vezes no soldado, mais ou menos a lógica daquela de ferrar um boi. Então, quando o fazendeiro vai lá e coloca a sua marca, a marca da sua fazenda no seu gado, as pessoas faziam isso com os seres humanos. Então, alguém que tinha vários escravos ia lá e fazia algum corte, alguma cicatriz. Estigma tem a ver com uma cicatriz permanente. Não é um ralado, um arranhão que depois vai sarar. É algo profundo que vai ficar uma marca na pessoa. Mais ou menos como uma tatuagem ou algo assim. Então, se fazia isso com soldados, se fazia isso com escravos, não é? Com organizações religiosas, às vezes faziam isso com seus sacerdotes dentro do mundo pagão, e o nome disso era estigmata. E o apóstolo Paulo diz: eu tenho isso, eu tenho aqui as marcas, o estigmata de Cristo. Só que quais eram as marcas que ele tinha, meus irmãos? O estigmata eram as torturas que ele tinha vivido. O apóstolo Paulo tinha sido apedrejado e sobreviveu. Você sabe o que é um apedrejamento? Era um ritual de execução que se fazia com criminosos da lei do Antigo Testamento em várias culturas do mundo. Que às vezes se enterrava a pessoa até a cintura, às vezes simplesmente largava ela ferida num lugar, e cada um pegava uma pedra grande, uma multidão, e jogava pedra nessa pessoa até arrebentar e ela morrer de pedrada. O apóstolo Paulo foi apedrejado e sobreviveu. O apóstolo Paulo levou por várias ocasiões muitas chibatadas e ele relata a respeito disso. Chicotes que se usavam para torturar prisioneiro, que faziam cortes profundos no lombo do sujeito. O apóstolo Paulo foi torturado por várias e várias ocasiões, viveu todo tipo de situação na vida. Eu fico imaginando como é que era encontrar com esse sujeito. A pessoa, apóstolo Paulo sem camisa, né? Dentro de casa, peraí, deixa eu trocar de roupa. De repente os irmãos olhavam assim, misericórdia. Um monte de marca para tudo quanto é lado. Ele é estigmata aqui, ó. Os caras não têm aqui as marcas de Cristo. Ninguém me enche a paciência. Eu tenho autoridade para falar. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Por que isso é tão poderoso? Porque isso revela o entendimento que ele tinha do que é seguir Jesus, do que é discipulado. Ser discípulo de Jesus é sofrer por ele. Não existe serviço para Deus sem sacrifício. Caminhar atrás de Jesus é tomar a sua cruz e seguir. Irmãos, volta e meia eu trago uma mensagem dolorosa sobre serviço no domingo à noite. Às vezes eu não queria pregar o que eu prego. Às vezes eu queria uma mensagem pastoral, assim, pessoal ir feliz para casa. Eu saí daqui, um irmão me mandou uma mensagem. Ah, pastor, essa mensagem dói em mim e tal, não sei o quê. Vamos conversar a respeito, né? E a gente vai conversar ainda. E eu sei que é o sentimento de várias pessoas, meus irmãos. Mas o tempo que nós estamos vivendo, eu tenho sentido realmente, eu não escolho o texto como as pessoas normais escolhem. Eu oro, peço o texto para Deus e vou estudar aquele texto que Ele me deu e pregar em cima dele, sabe? Nessas mensagens de domingo. E mais uma vez, uma mensagem a respeito disso, do que representa você seguir a Jesus. Não existe serviço a Jesus como hobby. Não existe servir a Jesus como voluntariado, meus irmãos. Servir a Jesus é sacrifício. É você sair para ser prejudicado mesmo, para sua família sofrer, para você sofrer. Porque se não for assim, meus irmãos, você entendeu o evangelho errado.
Tem muita gente querendo servir a Jesus, pensando que isso é um hobby que você faz nas horas vagas, que você vai lá e faz assim, de qualquer jeito, né? Tipo assim, no momento que eu quiser, eu vou lá no voluntariado e faço de qualquer forma. Não, meus irmãos. Existem muitos irmãos arriscando a própria vida hoje, nesse exato momento, para ter um culto como nós estamos tendo aqui, simplesmente para cantar junto, para abrir a Bíblia, para meditar no que a palavra está dizendo. E eles podem ser mortos se forem encontrados. E a gente aqui na igreja livre, às vezes não quer abrir mão de meia hora para estar servindo ao Senhor. De meia hora de sono, sabe? De um trabalho às vezes mais árduo, de um tempo maior, de um ensaio, de um tempo para fazer uma visita, porque vai me prejudicar. É lógico que vai te prejudicar. Olha para as costas de Paulo. Olha para as lenhadas que ele levou. É isso. Existe um caminho simples? Existe. Desvia o evangelho, se circuncida, se adequa ao que a sociedade vai aceitar como normal, segue com a sua vida e ninguém vai te prejudicar. Só que isso não é o evangelho. O evangelho é o mundo é crucificado para você e você é crucificado para o mundo. Você cancela o mundo e o mundo te cancela. Você sofre na carne. É isso que é servir a Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Tem coisa que é falta de zelo da pessoa? Tem. Mas, meus irmãos, eu já vi muitos pastores envelhecerem rapidamente por amor do reino de Deus. Terem problema de estômago, terem problema de todo tipo, sabe? Porque estava realmente enfrentando luta. Não era simplesmente uma questão de falta de zelo, de falta de cuidado, era de excesso de luta. E tudo bem sobre isso. É para isso que a gente está mesmo. Isso tem que ser a nossa vida. Se entregar completamente na obra do Senhor. E se perseguirem, se baterem, se fizerem de tudo. É sobre isso, meus irmãos. Isso é a estigmata, a marca de Cristo. A nós, como ele disse lá para os filipenses, não foi só dado o privilégio de crer nele, mas também de padecer por ele. E aí o apóstolo Paulo conclui, e não poderia ser diferente, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Uma carta inteira falando contra o legalismo e falando da salvação pela graça, que nós vivemos pela graça de Deus. Ele finaliza com a bênção. Interessante que ele não fala da paz aqui, ele já tinha ministrado antes, né? Ele simplesmente enfatiza que a graça de Deus esteja sobre vocês. Uma igreja que tinha esquecido da graça e querendo viver na base da sua própria força, na base da sua própria ostentação de serviço, de obras, seguindo lei, ele termina dizendo que a graça seja sobre vocês. E nós terminamos esse tempo de estudo de Gálatas, exatamente meia hora, como eu tinha dito para os meninos, né? Vai ser meia hora de louvor, meia hora de palavra em cima. Nós terminamos dessa maneira, declarando que a graça do Senhor seja derramada sobre cada um de vocês. Amém, amém. Vamos encerrar o nosso culto adorando a Ele. Eu disse que nós ainda iríamos fazer um momento de dízimos e ofertas. E nós vamos encerrar fazendo isso nesse momento. Vamos colocar de pé. Vamos cantar Eu Vejo a Glória. Você pode trazer ao gasofilaço, como também pode ofertar.
pelo QR Code que aparece na tela e atrás de cada cadeira. Opa, que o violão soltou. Atrás de cada cadeira você tem o QR Code e também aí na tela você que nos assiste à distância. 1, 2, 3 e... Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Obrigado, meu Pai, por esse tempo que nós passamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, meu Deus. Eu peço que cada um de nós seja fortalecido nesse ensino, meu Pai, e que ele fique gravado no nosso coração para sempre. E eu peço que o Senhor nos conduza à próxima etapa, tudo que nós vamos viver ainda, com relação a esse culto de quarta-feira, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém, amém. Vão na paz, meus irmãos.